Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Galera, vamos seguir para a aula de número 5 dentro da fisiologia, o estudo dos sistemas, e hoje o tópico vai ser circulação. A gente vai ter uma aula de número 6 que vai ser o aprofundamento de circulação, no qual aqui a gente vai focar principalmente no humano, enquanto que depois na aula de número 6, no aprofundamento, a gente vai falar um pouquinho da evolução desse sistema circulatório. Agora, vale dizer que circulação aqui envolve dois sistemas do nosso corpo, o sistema cardiovascular, que eu vou falar primeiro, e depois a gente vai falar do sistema linfático. O cardiovascular distribui os nutrientes e o linfático ele vai fazer a retirada desse excedente que fica ali no tecido, ele vai recolher o que a gente chama de líquido intersticial. Mas vamos começar aí pelo nosso sistema cardiovascular, o mais famoso dos circulatórios, e a gente vai começar falando dos vasos sanguíneos. Lembrando que o cardiovascular vai ser feito do cardio, coração, e da parte vascular, que eu estou falando dos vasos sanguíneos. Existem 5 tipos de vasos sanguíneos: artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. Aqui eu vou separar como se fossem 3 grandes grupos, porque arteríolas são artérias pequenas, enquanto que vênulas são veias pequenas. As artérias, elas vão ser as mais famosas de todas e elas são muito importantes porque elas vão transportar o sangue do coração em direção aos órgãos. Lembrar que não tem nada a ver com o fato dela transportar sangue arterial, porque isso não vai ser verdade sempre. Tem muito a ver, na verdade, com a direção do transporte. E vale dizer que nem toda artéria sai diretamente do coração. Ela pode ramificar de uma outra artéria. Então, por exemplo, quem sai do coração é a artéria pulmonar e a artéria aorta. E a artéria renal, por exemplo, ela ramifica a partir da aorta. Então, por isso que a gente vai ter sempre esse direcionamento clássico aqui das artérias, sempre em direção aos órgãos. Para a gente entender que a artéria vai ser um vaso então, que sai do coração, a gente tem que entender que ela vai ter uma alta pressão, porque acabou de ser bombeado o sangue, e por isso também vai ter uma alta velocidade, como vocês veem nesse gráfico aqui. Essa pressão varia porque vai dependendo dos batimentos cardíacos, e a velocidade vai se manter muito alta até chegar ao próximo grupo de vasos. Ela vai diminuindo nas arteríolas, tá? Por causa do calibre menor e porque vai distribuindo esse sangue por várias e várias arteríolas. Agora, em relação à estrutura do vaso, a gente tem que lembrar que os vasos podem ter até 3 túnicas, que são esses envoltórios do próprio vaso. A túnica mais interna, presente em todas, é chamada de endotélio ou túnica íntima. Tá? Essa que eu desenhei em verdinho aqui. Nada mais é do que um tecido epitelial simples pavimentoso. Um único tecido é de um conjunto único de células que vai acabar permitindo trocas. Aqui nas artérias não, porque logo depois tem uma túnica média, também chamada de túnica muscular, feita de músculo liso. E vai poder aqui contrair, gerando a vasoconstrição, ou dilatar um pouquinho, relaxar e gerar a vasodilatação. E depois, por fora, a gente tem a túnica adventícia, também chamada de túnica fibrosa, que vai ser uma túnica associada à ideia de proteção e resistência, tá? Principalmente proteção, porque essa fibra vai garantir que esse vaso não sofra cortes por qualquer bobeira. E vai ser muito, muito, muito importante isso, porque um vazamento de sangue de artéria geralmente é sinal de morte, tá? Agora, a gente vê claramente que a túnica mais relevante aqui nas artérias, que eu deixei claro, foi a túnica média. Então, esse músculo liso aqui ele vai estar em grande quantidade para garantir essa pressão alta, para que ela se mantenha alta aqui, podendo levar até um aumento de pressão, dependendo da região do vaso, com a contração aqui desse músculo liso. Uma verdade seja dita, também vai ter uma túnica adventícia protuberante, como eu falei, é um vaso que a gente precisa proteger. Agora, esses dois vão garantir juntos uma resistência muito grande para aguentar alta pressão e uma elasticidade importante, já que são vasos, né, que vão acabar sofrendo dobras. Lembrar então que depois das artérias viriam as arteríolas, que são pequenos vasos, que vão desembocar nos órgãos, e lá a gente vai encontrar os vasos capilares. Os capilares são vasos muito finos, por isso o nome capilar, para lembrar do fio do cabelo, que é muito fininho, e são vasos que só têm a túnica íntima, a túnica aí chamada de endotélio. Ela vai permitir as trocas com o tecido, uma vez que é uma camada muito simples, então você pode liberar glicose, pode liberar oxigênio, pode liberar aminoácidos, tudo que o tecido precisar. E o tecido pode mandar para o vaso tudo que ele quiser eliminar, excretar, como gás carbônico, como ureia, ou como qualquer outra coisa que seja necessário excretar, como por exemplo sais minerais. Esse capilar, você vai observar, ele tem uma baixa velocidade,
e uma baixa pressão. A baixa pressão está muito associada a um vaso que não tem túnicas, né? Tem túnica. E aí, por isso, se ele tivesse alta pressão, ele ia acabar estourando. Então, isso é evolutivo. Agora, muito tem a ver, principalmente, com a ideia de trocas. Porque o fato de você ter uma túnica só é para permitir as trocas. E aí, para isso, a pressão precisa estar baixa e, principalmente, a velocidade precisa ser baixa. Para que você possa conseguir fazer as trocas a tempo. Se o sangue está correndo muito rápido, seria tipo você tentar passar um produto ou uma caixa da vida para uma pessoa andando num metrô a 80 por hora. Você não vai conseguir fazer essa entrega direito. Você precisa reduzir a velocidade, permitir a troca e depois seguir viagem, tá? Por isso que os capilares vão ter essa configuração. E a gente ainda tem que deixar claro que a área total aqui vai ser a maior possível. Por quê? A gente vai vendo que uma artéria se ramifica em vários arteríolos que se ramificam em milhares, milhões de capilares. Porque cada órgão vai ser lotado desses vasos fininhos e por isso a área ocupada por esses vasos é a maior que tem. Muito mais do que artéria e muito mais também do que veia. E aí depois, quando sai dos tecidos, esses capilares acabam desembocando em vênulas, pequenas veias, que vão desembocar em grandes veias. A função da veia é transportar no caminho contrário da artéria, então é dos órgãos para o coração. Não diretamente, né? Então lembrando, pode ir direto para o coração, como é o caso da veia pulmonar e da veia cava, ou pode desembocar em uma dessas veias que eventualmente vai levar até o coração. A maioria sim carrega sangue venoso, mas nem todas, é o caso da veia pulmonar, que vai transportar sangue arterial. Aqui a pressão vai ser muito baixa porque está muito distante do coração e uma vez que a pressão abaixou para chegar aos capilares, não tem como voltar sem passar pela bomba. E ele está levando o sangue para a bomba, que é o coração. Então a pressão, veja que se mantém muito em baixa. O que é curioso é que a velocidade vai ser alta, tá? Isso tem a ver com associação a músculos esqueléticos que vão ajudar a bombear esse sangue em maior velocidade. Mas eu já chego nisso. Antes eu quero deixar claro, estruturalmente, vocês vão ver que tem uma túnica média e tem uma túnica adventícia. A túnica média aqui é importante para dar um pouquinho mais de resistência, mas a túnica adventícia é o mais importante para proteger, tá? Isso aqui é importante porque quando a gente está olhando para esses vasos que a gente pode ver no nosso corpo, em geral, esses vasos são veias. As veias são mais expostas no corpo, uma vez que elas têm uma pressão mais baixa, então um sangramento desse não vai levar à morte. Não estou falando que isso é lamarquismo, foi por isso, não. Evolutivo do ponto de vista de seleção natural. Se algum animal tivesse as artérias mais expostas, ele morreria muito mais fácil. Então faz sentido selecionar indivíduos que têm as veias mais expostas e as artérias mais protegidas do ponto de vista anatômico, tá? Então basicamente todo vaso que você vê no seu corpo ali, de fato com seus olhos, você está vendo na verdade veias, tá bom? Agora, vamos entender essa história da velocidade nas veias, porque isso é muito impactante. As veias, elas vão acabar sendo aí vasos que estão carregando sangue em direção ao coração e muitas vezes contra a gravidade. É o caso, por exemplo, de vasos da perna. As veias da perna precisam de ajuda para elevar esse sangue contra a gravidade. E aí que entram os músculos esqueléticos. Pode ver esse aqui que seria como se fosse simulação ali do músculo da panturrilha. Eles ficam em volta das veias, pressionando as veias quando contrair. Então, quando esse músculo que está ali relaxado, ele contrai, ele acaba esgarçando, empurrando o sangue que está na veia para cima, bombeando ele. Obviamente, se toda hora que eu bombeasse o sangue depois voltasse por gravidade, não ia adiantar de nada. É por isso que além da associação de músculos esqueléticos, a gente vai ver a presença de válvulas venosas. Válvulas que quando a pressão está alta, elas se abrem e o sangue passa. Mas quando a pressão volta a diminuir, elas se fecham e aí o sangue não vai voltar de onde ele saiu. Então a gente fala que as válvulas venosas aqui têm a função de evitar o refluxo de sangue. E de pouco em pouco, tá? Com esse movimento do músculo esquelético, a gente vai vendo que o sangue começa a distribuir. Por isso que é importante a gente fazer exercícios com frequência e ficar em pé com frequência andando, tá? Caminhando. Porque isso vai ajudando a estimular esse movimento dos músculos esqueléticos empurrando o sangue na direção correta. Quem fica sentado ou em pé parado por muito tempo acaba mantendo esse sangue ali na região da perna e não consegue subir. Isso pode levar a varizes, que seriam basicamente formas que a veia tem para tentar levar esse sangue, criando pequenas dobras, e aí fica aquela marca, mas pode chegar até problemas mais sérios, tá? Como entupimentos de vasos. Então, por isso, façam sempre uma quantidade razoável de exercício. Agora, um outro ponto que a gente tem que dizer sobre essas válvulas venosas é que elas só vão estar presentes nas veias, porque só elas que vão precisar dessa associação aqui com músculos esqueléticos. Não aparece, tá, em nenhum outro tipo de vaso sanguíneo. E a gente até não vê, tá, em determinadas veias, principalmente veias da cabeça, porque a tendência natural é de descida, vai a favor da gravidade, e aí com isso a gente não vai observar, tá, a presença dessas válvulazinhas.
Agora, dando sequência, vamos olhar para o nosso querido coração. O coração, ele é bem complexo, tá? A gente teve muita dificuldade de estudar ele, porque é um órgão que é complexo por dentro e ele é opaco. Então, por anos, a gente tinha muita curiosidade de entender como é que ele funcionava. Mas hoje a gente sabe que é um funcionamento de bombeamento com 4 cavidades. Ele tem 2 ventrículos que ficam aqui embaixo, tá? Essa estrutura aqui e essa estrutura aqui, que é toda revestidazinha do músculo cardíaco, tá aqui em preto, tá? Aqui também, que é o chamado miocárdio. E vejam que nos 2 desenhos a gente consegue observar que o lado de cá, que é o lado esquerdo, tá? Porque a gente está olhando para o coração de uma pessoa, então é trocado, ele é bem mais espesso e mais forte do que o lado direito. Isso tem a ver, já já a gente vai ver isso, com a ideia de para onde ele bombeia. Então o lado esquerdo vai bombear sangue para o corpo todo, enquanto que o lado direito bombeia sangue para o pulmão, que está logo ali do lado, né? Porque o coração vai estar aqui, o pulmão vai estar aqui e aqui. E aí com isso você não precisa de tanta potência. Novamente, não é precisar, mas sim evolutivo todo o processo de seleção de anos e anos e anos. Isso já vem até de outros animais com circulação aí dupla e com circulação completa, que é quando você tem 4 cavidades bem separadas e não tem mistura de sangue. Agora, vamos enumerar aqui quais são as regiões. Então aqui eu tenho o ventrículo direito, aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, e aqui em cima eu vou ter 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Os átrios são pequenas bolsas mais fibrosas do que musculares que vão armazenar sangue temporariamente para a gente conseguir fazer, tá, o bombeamento posterior. Agora veja que todo átrio recebe vasos sanguíneos para que a gente possa ter, tá, a chegada de sangue, e aí por isso está conectado a uma veia. No caso, o ventrículo direito está conectado à veia cava, que se divide aqui em superior e inferior e vai se juntar aqui. Enquanto que o átrio esquerdo está conectado à veia pulmonar, que carrega sangue lá do pulmão para cá. Já os ventrículos, como são eles que são os bombeadores de sangue, eles vão estar conectados a artérias. A artéria aorta está conectada aqui ao ventrículo esquerdo e vai levar sangue para o corpo todo, enquanto que a artéria pulmonar vai estar conectada aqui ao lado direito, ao ventrículo direito, para levar sangue até os pulmões, sangue venoso. Agora, antes da gente falar de toda a circulação, eu quero que vocês saibam que tem válvulas aqui, tá? Válvulas que vão impedir o refluxo para que sempre o sangue está naquela cavidade, fique naquela cavidade até que a gente queira a mudança. E a gente tem válvulas que ficam entre átrios e ventrículos, eu vou chamar elas de válvulas atrioventriculares. Então a gente tem aqui do lado direito a válvula tricúspide, porque ela tem 3 partezinhas, tá? Ela é bem firme e dificilmente dá problema, até porque o lado direito não sofre com tanta pressão e tanta velocidade. Já o lado esquerdo tem a válvula chamada de bicúspide ou mitral. Ela só tem 2 partes. Esse que é o problema evolutivo aqui, tá? A gente mantém isso, obviamente foi porque não teve nenhuma mutação para gerar uma novidade, mas a válvula bicúspide pode dar problema a algumas pessoas porque ela só tem 2 partes e ela lida com a parte mais estressante do coração, que é o lado esquerdo, que vai bombear sangue para o corpo todo, tá bom? Agora, saibam que esse coração internamente aqui é todo revestido de um tecido fibroso e vai acabar impedindo que ele possa trocar aí gases com o sangue diretamente. Então, de onde esse miocárdio tira oxigênio para conseguir fazer a respiração celular e se manter vivo? Através dos vasos que ficam em volta do coração, os vasos chamados de coronários. Os vasos coronários são pequenos vasos que ficam ali na periferia, vocês conseguem ver esses desenhozinhos aqui, tá? E que vão levar sangue para o miocárdio e manter ele vivo. Inclusive, você já deve ter ouvido falar do infarto do miocárdio. O que é isso? É quando a gente tem a morte temporária daquele tecido, ou permanente, por causa de uma falta de chegada de oxigênio e de sangue em uma determinada região do músculo. Isso pode acontecer, normalmente, por um entupimento desses vasos coronários. Então, o infarto do miocárdio nada mais é do que o entupimento de um vaso coronário, e aí, com isso, a gente vai ter aí a falência desse tecido muscular. Cada infarto mata uma região do tecido e leva à formação de fibras, que a gente chama de fibrose nesse local. E aí o músculo não vai contrair naquela forma porque não tem mais célula muscular ali. E é por isso que a pessoa não pode ficar tendo problemas contínuos. Então, caso ela tenha um infarto e sobreviva, em geral, a gente vai ver todo o mapeamento de como é que estão esses vasos para evitar um novo infarto em uma outra região, tá? Agora, voltando aqui à ideia de circulação, eu quero que vocês observem qual é o caminho aqui do sangue. Eu vou deixar essa imagem aqui e não essa, porque eu acho que fica um pouquinho mais visual para vocês a nível do coração, e acompanha aqui do lado direito no caderno o caminho tracejado aqui do nosso sangue. Então, vamos começar do coração, mas vamos começar do coração levando o sangue
para o corpo, que seria a circulação sistêmica. No fundo, a gente só tem uma circulação, mas como o sangue passa 2 vezes pelo corpo, a gente fala que tem 2 circulações juntas. E aí, por isso, a gente tem a circulação sistêmica, que leva sangue para o corpo todo, também chamada de grande circulação, e tem a circulação chamada de pulmonar, que vai levar sangue para o pulmão e levar de volta, ou também chamada de pequena circulação. Então, começando pela circulação sistêmica, tudo começa no ventrículo esquerdo, que vai bombear sangue que está oxigenado, sangue que a gente vai chamar de arterial, rico em oxigênio, para o corpo todo, através aqui da artéria aorta, a maior artéria do nosso corpo. Ela vai fazer esse dobramento aqui para o lado esquerdo, isso no caso dos mamíferos, em aves é para o outro lado, e ele tem 3 ramificações aqui que vão levar sangue para a cabeça, para a parte de cima, enquanto que o resto vai para baixo. Tá? É muito fácil visualmente se achar artéria justamente por causa dessa tríade aqui de ramificações. Agora, deixar claro, lembrem-se, aqui muito espesso porque vai bombear sangue para o corpo todo. Então precisa de uma potência maior, então evolutivamente foi isso que foi selecionado ao longo do tempo. Agora, bombeou sangue oxigenado para o corpo todo. Essa artéria, então, muito importante, ela se ramifica em várias outras artérias, mas no corpo todo, lá nos capilares, a gente vai ver a troca, a hematose. E aí, com isso, o oxigênio vai ser usado pelo tecido e devolvemos gás carbônico para o vaso sanguíneo. Esse sangue é recolhido do corpo todo a partir de várias veias que vão desembocar na veia cava. A veia cava inferior carrega aí todo o sangue vindo dos órgãos abaixo do coração e a veia cava superior carregando o sangue que vem dos órgãos superiores ao coração. As duas vão desembocar no átrio direito, fechando o que a gente chama aí de circulação aí grande ou circulação sistêmica. Depois, esse sangue ele vai cair aqui para o ventrículo direito e de lá vai começar a chamada pequena circulação ou circulação pulmonar. O ventrículo direito, que é mais fininho, mais fraquinho, ele bombeia sangue para o pulmão, que está logo ao lado, e bombeia sangue pela artéria pulmonar. Lembrando, sai do coração, artéria. E aí a artéria pulmonar leva sangue até o pulmão. No pulmão a gente faz a hematose, então esse sangue que agora está venoso desde que saiu do corpo, ele aqui no pulmão vai trocar de forma, porque o gás carbônico vai embora para a atmosfera e entra oxigênio no sangue. E esse sangue agora arterial volta ao coração pela veia pulmonar, desembocando aqui no átrio esquerdo. É sempre importante conhecer essas circulações, saber quais são os vasos conectados aqui ao coração, porque isso cai bastante em provas, tá? E aí, deixa claro, a gente falou muito aqui das válvulas atrioventriculares, mas existem outras válvulas, tá? Que são as válvulas arteriais. Elas também vão ser importantes, mas são menos faladas, e aí o nome dela é meio que tosco, porque é a válvula aórtica, da aorta, e a válvula pulmonar, da artéria pulmonar, tá? Por isso que eu deixei para o final para a gente falar isso. Agora, vamos seguir a nossa aula para a gente entender como é que esse coração funciona, tá? O coração ele vai ter 2 movimentos. Isso aqui, a ideia é para a gente observar como o coração vai bater. Então ele está sempre batendo, só que significa dizer que ele tem um momento de contração ventricular e um momento de relaxamento ventricular. Ele fica fazendo isso o tempo todo. O movimento de contração ventricular é chamado de sístole ventricular, enquanto que o movimento de relaxamento é chamado de diástole ventricular. Eu sempre falo assim para os meus alunos gravarem: sístole e diástole, para que você entenda que a sístole é um movimento rápido de contração, enquanto que a diástole é um movimento mais lento de relaxamento. Porque não adianta só relaxar, e vamos começar por ele. O relaxamento muscular vai ser encaminhado, tá vendo? Do sangue sair dos átrios e caminhar aqui, ó, em direção aos ventrículos. Nesse momento, então, os ventrículos estão enchendo de sangue e o músculo miocárdio está relaxado. E depois, na próxima sístole, esses ventrículos vão se contrair e vão expulsar sangue em direção às artérias, tá? E aí, com isso, a gente pode entender que durante a sístole eu preciso das válvulas arteriais abertas para que o sangue vá para as artérias, mas eu vou manter, tá, as válvulas atrioventriculares fechadas para que não haja refluxo em direção aos átrios. E quando que essas válvulas atrioventriculares vão abrir? Elas vão abrir no momento da diástole, quando a gente tem a abertura dos átrios em direção, aí, mandando sangue em direção aos ventrículos. E aí, nesse caso, as válvulas arteriais vão estar fechadinhas para que a gente não tenha vazamento já para o sangue. Deixar claro que existe sístole e diástole dos átrios também, mas é muito pouco falado. A gente foca na sístole e diástole ventricular. Lembrando, sístole
e diástole, sístole, contração, diástole, relaxamento. E a gente até fala muito disso até na área da médica, enfermagem, nutrição e assim vai todas as áreas derivadas da medicina, quando a gente fala de pressão. Então quando a gente fala, estou com 12/8, não é nem 12 nem 8 e, na verdade, por que ter duas pressões? Primeiro porque não é 12/8, porque a unidade de medida é milímetros de mercúrio, então é 120/80. Esse que era o clássico, agora já estão se falando, tá, em 11/70. Agora, o 12 ou o 120, ele indica a pressão sistólica, ou seja, a pressão mais alta, que é quando o coração está batendo, está contraindo seu músculo, contraindo seus ventrículos. E o 80 ou o 8, ele vai representar a pressão diastólica, a pressão quando o músculo está relaxado, e aí a pressão tem uma leve queda. Só voltando aqui no gráfico, né, vocês vão ver que tem essa flutuação aqui. Os pontos altos são pontos de sístole e os pontos baixos são pontos de diástole, tá? Agora, vamos entender que esse movimento ele é constante, ele é ritmado. Então, a todo momento eu estou batendo o meu coração. E por que isso acontece? Isso acontece por causa do nódulo sinoatrial, que é também conhecido como marca-passo, que é a nossa forma de controlar o batimento cardíaco de uma forma que sempre seja ditado um ritmo constante. E esse sistema nada mais é do que uma parte, um ramo do sistema nervoso que é independente. Ou seja, se eu tirar esse coração, mas der todos os nutrientes necessários para ele se manter vivo fora do corpo da pessoa, ele continua batendo. Tem vários experimentos que mostram isso. Porque esse sistema nervoso não depende do nosso encéfalo em nada. Óbvio que, e aí já vou até começar meio que pelo final, ele pode ser regulado. Ele pode acabar aumentando a frequência desses batimentos cardíacos, caso ele receba adrenalina lá pelo sistema nervoso simpático, ou ele pode reduzir a velocidade dos batimentos caso ele receba o sinal da acetilcolina do sistema nervoso parasimpático. Mas, em última análise, caso ele não receba nenhuma sinalização, ele vai continuar batendo num ritmo regular. Como é que começa esse processo? Tá? Então começa no nódulo sinoatrial, tá ele aqui em cima, ó, esse bem destacado, que é o nódulo que fica em cima do átrio direito. Por isso o nome sinoatrial. Ele dá um gatilho nervoso que vai irradiar a informação nervosa via nervos, via fibras, tá? Até o nódulo atrioventricular. O nódulo atrioventricular, quando receber esse sinal, ele vai abrir os átrios e os átrios vão liberar o sangue em direção aos ventrículos, que vão começar a encher de sangue. Nesse caminho nervoso, o nódulo atrioventricular irradia essa informação nervosa, tudo despolarização e repolarização, tá, gente? Pelos chamados feixes de His, que ficam aqui, ó, no septo entre os ventrículos, chamado de septo interventricular, e irradiam para essas fibras aqui, chamadas de fibras de Purkinje, que vão ficar em volta do ventrículo. E aí, quando esse sinal chega até o final, é o sinal para fazer a sístole e a gente tem a contração ventricular. Essa regulação, de novo, ela é autônoma, a gente não precisa pensar, e ela pode ser regulada pelo sistema nervoso central, a partir do autônomo, mas ela vai seguir, tá, fazendo, mesmo que não haja sinalização por parte do corpo, porque é algo involuntário que precisa acontecer sempre para que chegue oxigênio aos nossos vasos sanguíneos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre débito cardíaco, algo que tem acendido aí uma ideia nos vestibulares e é bem legal. A ideia de débito cardíaco é basicamente o quanto você precisa de sangue num determinado momento. Então varia de acordo com a sua necessidade energética. Se está fazendo um exercício, o débito cardíaco é maior. Se está relaxado, o seu débito cardíaco é menor. Agora, o que é esse débito cardíaco? Como é que eu calculo isso? É matemático. Vai ser o volume aí sistólico vezes a frequência cardíaca, ou seja, o volume de tudo que eu consigo bombear em uma sístole, ou seja, um batimento, vezes o número de vezes que eu vou bater o meu coração por minuto. Então, o volume sistólico é em litros, enquanto que a frequência cardíaca vai ser em batimentos por minuto. E aí, o que acontece? Como o débito cardíaco ele é constante, vai depender do que você está fazendo, as pessoas têm variações no volume sistólico na frequência cardíaca. E aí vamos pegar dois exemplos, tá? Uma pessoa sedentária, eu sou um caso, e uma pessoa atleta. Um sedentário, ele não treina muito o coração. Então o volume sistólico da pessoa, em geral, é baixo. O coração não tem uma potência. Como o músculo, ele também precisa ser treinado. E aí, com isso, tendo um volume sistólico baixo, se eu preciso de mais sangue, como é que o meu coração compensa? Batendo mais vezes. Então, quando o volume sistólico for baixo, por causa de um sedentarismo, em geral a pessoa vai ter constantemente frequências cardíacas mais elevadas. Eu, quando começo a fazer exercício, meu coração já começa a bater lá nas alturas. Isso é perigoso, muitas vezes, porque todo mundo tem um limite do quanto pode bater o coração por minuto. Senão ele tem que parar de fazer aquele exercício, senão ele pode levar a uma parada cardiorrespiratória.
Agora, uma pessoa mais atlética, em geral, está fazendo exercício constantemente e, naturalmente, o coração melhor treinado, ele vai ter aí um volume sistólico mais alto. Como é que vai ficar a frequência cardíaca da pessoa? Bem mais baixa. Então, por exemplo, minha esposa é bem mais atlética do que eu. Então, quando a gente corre junto, a gente vê que a frequência cardíaca dela bate 120, 100 e alguma coisinha, o meu bate 160, por aí. E como eu ainda sou aí alguns aninhos mais velho, sou 5 anos mais velho que ela, nem deveria estar batendo aí tamanha diferença, tá? O que é um pouco perigoso, mas aí eu tô levando aí na vida. Eu sempre tô começando a fazer mais exercícios, mas 31 já eu tô bem atlético. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido a ideia de débito cardíaco. Eu acho que é algo que o vestibular tende a cobrar mais porque é algo muito aplicável à nossa sociedade, principalmente hoje em dia com esses relógios aí que marcam o batimento cardíaco, entender como é que está sendo o gasto energético. Agora vamos seguir para o nosso outro sistema para a gente terminar essa aula, que é o sistema linfático. Também um sistema circulatório, ele é constituído de vários vasos linfáticos que estão conectando o corpo como um todo e eles têm pequenas regiões intermediárias, uns nódulos que são chamados de nódulos linfáticos ou linfonodos. Eles são nódulos ricos em leucócitos e, basicamente, esses leucócitos são a parte mais importante do sistema linfático, são leucócitos chamados de linfócitos, tá? E o nome do líquido que corre dentro aqui desse tecido linfático é a linfa, que é muito parecido com o sangue, mas não tem hemácias, por isso ele é branco, tá? Esbranquiçado. Ele não vai ter as hemácias porque não tem nada a ver com o transporte de oxigênio, tem muito mais a ver com o transporte de excretas, em parte, transporte de lipídios, a gente viu isso lá na parte de digestão, né? Então ele meio que leva até o fígado a gordura, e também transporte de antígenos que precisam ser destruídos e eliminados do nosso corpo. Tá? Agora existem outros órgãos também, é o caso de timo, que vai amadurecer as células conhecidas como linfócitos T, é o caso do baço, que é um importante armazenador de hemácias, tá? Mas que vai transportar certos nutrientes a partir do reaproveitamento do grupamento M, toucilas palatinas, hoje em dia chamadas de amígdalas, tá? Que também vão estar atuando na defesa, e novamente, uma série grande aí de linfonodos. A gente vê muito aqui embaixo do pescoço que fica inchado quando a gente fica doente. Ali são regiões de linfonodos, mas também embaixo do braço, no interior das coxas e muito mais. Basicamente, qualquer ponto forte verde aqui que você está vendo nessa imagem tem a ver aí com o linfonodo que vai estar presente nessa região. Agora, o que o sistema linfático faz? O principal papel dele é recolher o líquido intersticial, ou seja, recolher o líquido que fica ali em volta do tecido que não consegue ser eliminado pelos vasos sanguíneos. E esse excesso de plasma, então, é recolhido pelo vaso linfático e vai ser tratado e eliminado. Isso vai depender muito de regulação de pressão, que a gente vai ver no aprofundamento, tá? Mas principalmente a eliminação de antígenos, ou seja, corpos estranhos do nosso corpo. E por isso que a segunda função que eu boto aqui é atuar na defesa imune, que é muito importante, porque vai ser um local com uma intensa quantidade de linfócitos, que vão ser a nossa defesa aí mais específica, a nossa imunidade adquirida. E ele também atua na absorção de lipídios, então os vasos linfáticos atuam lá no intestino, absorvendo esses lipídios e transportando até o fígado, para que o fígado só vá passar para os vasos sanguíneos a quantidade ideal de lipídios para que não haja entupimento dos vasos. Tá? Agora, em relação aqui a esses órgãos, eu também gosto de citar a medula óssea vermelha, que vai ser muito importante aqui porque ela produz as células de defesa e produz outras células do sangue, como a gente viu lá em histologia. Ela também é considerada, tá, um órgão linfático, tá? O que é bem interessante e intrigante. Bom, por hoje a gente vai ficar por aqui. Daqui a pouco a gente segue então para a próxima aula, aula de número 6, que a gente vai falar um pouquinho mais do aprofundamento em relação ao sistema circulatório. Bom, até a próxima, grande abraço e valeu!